Olá, Vanessa, boa noite. Boa noite, Carol. Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. A gente aqui te treinando ao vivo, né? Isso mesmo. Estamos aqui 7h30, pontualmente, dando início, né, ao nosso bate-papo, a nossa live sobre, é, inspirada aí pelo Dia Mundial, da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento. Então, eu estou vendo que as pessoas estão entrando, vendo aí o título da nossa live aqui no canal da JA Bahia. Vamos dar só mais uns minutinhos para a gente começar a conversa. Enquanto isso, acho que eu posso ir me apresentando e aí a gente vai dar início à nossa conversa. Tá me ouvindo bem? Eu vi que a Erika falou que não está saindo áudio. Eu também ouvi. Será que eu estou ouvindo você bem? Não Você está sei. Eu bem? também Então pode ser alguma coisa lá com ela. mas tem alguma. Érica falou e teve uma outra pessoa também que colocou que não está ouvindo. Será que tem alguma É, questão? Mas eu te escuto bem. Vamos pedir para o pessoal olhar. Não, ela estou está vendo dizendo que aqui. não. Não Estão escuta a informando minha que ou não não escuta a Carol? escuta. Não escuta a Carol. Tá? Não me escuta. Você me escuta? Eu escuto, tá tudo bem. Aí. Pronto. Já Acho que estou foi só o tempo. escutando. Ótimo. Pronto. Parece. Ok, Então resolveu. fantástico. Então vamos lá, gente. A gente está hoje aqui, o que motivou a gente estar junto nessa sexta-feira à noite, o Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento. Esse foi um dia instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2002, né, com o objetivo de dar visibilidade e reforçar a importância da diversidade cultural para o desenvolvimento sustentável, para a coexistência pacífica dos povos e para a prosperidade das nações. E a gente está aqui hoje com Carolina Barreto, que é diretora da organização social Pontos Diversos, aqui de Salvador, e a gente vai dar início a essa conversa hoje. Antes da gente começar, eu queria me apresentar e falar um pouco da JA Bahia. Meu nome é Vanessa Alonso, eu sou voluntária e mentora da JA Bahia para os programas de preparação de jovens para o mercado de trabalho e também de mulheres, com foco no empreendedorismo. E a JA Bahia é uma organização social reconhecida internacionalmente pelo trabalho de desenvolvimento de jovens, sobretudo com foco na preparação para o mundo do trabalho e educação empreendedora. A JA trabalha muito com parcerias com empresas e escolas e também faz muita parceria com voluntários. Então, se vocês tiverem interesse em conhecer mais, em saber mais como contribuir, como apoiar, em como fazer parte desse movimento, manda uma mensagem no direct aí do JA Bahia e vamos fazer parte desse movimento juntos. E aí, Carol, eu vou passar para você se apresentar e apresentar a pontos diversos o trabalho que vocês fazem e a importância, né, desse dia hoje, dessa nossa conversa, está acontecendo hoje. Ai, obrigada, Vanessa. Eu gostaria de começar dizendo que para mim foi uma honra receber esse convite da JA, pela admiração e pelo reconhecimento da importância do trabalho que a JA faz. Todas as organizações sociais hoje acumulam um papel, quer dizer, já vem acumulando na história, mas hoje em especial, né? Muito importante, porque a gente está num momento de transição meio que ou vai ou racha, né? Então a gente precisa muito mesmo que essa movimentação aumente o máximo possível, para que a gente tenha o alcance das pessoas que não foram alcançadas pelas políticas públicas de alguma forma, e que vivem ainda nesse processo de desigualdade que o nosso país ainda enfrenta, né? Então, é uma honra estar aqui justamente por isso, por conta de que eu considero que a JA, ela representa esse lugar nesse movimento de transformação.
Eu sou Carolina, como você falou. Eu sou uma das sócias fundadoras da Pontos Diversos. Atuamos desde 2016 aqui na Bahia. E é uma organização não governamental que tem como missão promover a diversidade sociocultural e ambiental, a diversidade humana e atuar em processos que possam contribuir para a redução das desigualdades sociais. Então, a gente está justamente nesse lugar, né, na promoção da igualdade social. Então, somos bem, né, bem pares aí no nosso fazer e estamos aí nesse processo, enfrentando esse momento, um momento de tristeza no nosso país, né? Um momento que a gente enfrenta uma crise sanitária de dimensões assustadoras, mas também uma crise política, acompanhada de todas, né, de uma série de outras crises e que tem uma relação muito forte com as nossas estruturas de desigualdade, né? Mas sobretudo também com os rumos da nossa política, né? Dos nossos representantes políticos. Então, um momento muito importante. O momento que a JA escolhe fazer, né? E vale a pena a gente abrir mão das nossas aulas de dança, né, Vanessa? Abrir mão da nossa salsa para estar aqui hoje salsando sobre produção de conhecimento e produção de uma discussão bacana para que a gente possa contribuir, né, com a reflexão de um mundo melhor. E esse dia ele é muito importante porque ele nasce justamente nesse âmbito, né? No ínterim de o mundo perceber essa desigualdade, reconhecer essa desigualdade e entender que existem marcos civilizatórios que precisam avançar para a maior igualdade social no mundo, né? E a gente sabe que todo o processo de desenvolvimento, o modelo de mundo que nós temos, ele tem uma necessidade de intervenções para a transformação. E esses marcos, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a declaração, os acordos para o desenvolvimento econômico e a Declaração Universal da Diversidade Cultural é um lugar onde a gente marca de que existe um posicionamento de necessidade e resgate dessa igualdade, dessa necessidade de, como você falou, né, unir os povos, valorizar as culturas, as diversas culturas, e reconhecer de que a gente não é feito só de desenvolvimento econômico, que é um erro pensar isso, né? Acho que esse momento é mais importante, sobretudo, para que a gente possa inserir na pauta do desenvolvimento os aspectos que nos integram enquanto humanos. Então, eu acho que é isso que a gente vai fazer hoje, né? Fazer essa discussão aqui. Uhum. Muito bom, Espero muito que seja obrigada. bacana. Eu fico muito inspirada, né, pela missão da Pontos Diversos de valorizar a diversidade humana e redução das desigualdades, né? E a gente fala sobretudo num momento como esse do nosso país e do mundo, onde essas desigualdades estão ainda mais acentuadas, né? A gente vive crises ainda maiores do que as crises que a gente já vinha vivenciando. Então, acho que tem um tema relevante, atual, para o momento que a gente vive no Brasil e no mundo. E acho que também tem um aspecto muito importante que eu achei que eu coloquei até no nome da live, que é a diversidade cultural para o diálogo e o desenvolvimento. Né? Qual a importância da diversidade cultural para o diálogo? E quando a gente fala de diálogo, a gente está falando de expressão autêntica e de escuta empática. E ao longo da história, que vozes foram essas, né, que foram silenciadas e que não foram ouvidas e que não tiveram espaço, né, para serem faladas e o quão importante é a gente ter esse processo de consciência crítica sobre esse movimento histórico e a gente poder realmente estar falando sobre isso hoje no dia que é da diversidade cultural para o diálogo e para o desenvolvimento, porque já diz, né, a diversidade é importante para o desenvolvimento e como você falou, não só econômico, mas o desenvolvimento humano e é disso que a gente vai falar durante esses minutos aí da nossa sexta-feira. Isso, muito bacana. Então, Vanessa, eu quero começar a reflexão sobre isso com um texto que eu admiro muito. É o texto de uma médica indígena
chamada Miriam Crechu, que ficou muito famoso na voz de Bethânia. Obviamente que eu não vou ousar a fazer nada próximo, né, da voz de Bethânia, mas eu trouxe esse texto para a gente começar a refletir. É um texto poético, está na nossa veia aqui da Pontos de Versos, sempre a gente fazer reflexão com a arte, justamente por conta de compreender que a arte é um elemento civilizatório, né? É um elemento também onde a gente pode fazer a promoção dessa diversidade de uma forma genuína. Então, eu quero propor o início dessa reflexão com esse texto. Tá Vou olhar aqui ótimo. um pouquinho para E queria também aí dar boa noite para Robert Val, que está dando boa noite, e convidar as pessoas a interagirem com a gente no chat. A ideia é que seja um bate-papo, que a gente possa trocar. Então, se tiverem perguntas, comentários, fiquem à vontade para poder ir dialogando com a gente ao longo da conversa. Aí eu já vi aqui um monte de gente assim que eu conheço. Quero mandar um beijo para todo mundo que está aqui ouvindo, tirando um pedacinho aqui do sextou para estar com a gente falando desse tema importante, né? Então, aproveitando que sextou, vamos fazer uma sexta-feira de também articulação com as artes, né? Então, o texto ele vai pelo seguinte caminho. Deixa eu pôr ele aqui no lugar certo, que seria assim a reflexão. Deixa eu consertar aqui. Pronto. A mãe do Brasil é indígena. Ainda que o país tenha mais orgulho do seu pai europeu, que o trata como um filho bastardo, Brasil, sua raiz vem daqui, do povo ancestral que veste uma história, que escreve na pele sua cultura, suas preces e suas lutas. Nunca vou entender o nacionalismo estrangeiro que muitas pessoas têm. Nós somos um país rico, diverso e guerreiro, mas um país que mata o seu povo originário, aqueles que construíram essa nação, que ainda hoje marginaliza povos que já foram escravizados e seguem tentando se recuperar do dano. O indígena não é aquele que você conhece dos antigos livros de história, porque não foi um indígena que escreveu o livro, então nem sempre sua versão é contada. Ele não está apenas na aldeia tentando sobreviver. Ele está na cidade, na universidade, no mercado de trabalho, na arte, na televisão, porque o Brasil todo é terra indígena. Sabe aquela história de que sua bisavó foi pega no laço? Isso quer dizer, talvez seu bisavô tenha sido um sequestrador. Então acho que você deveria ter mais orgulho do sangue indígena que corre em suas veias. Porque a mãe do Brasil é indígena. Forte, né, esse texto? Miriam, ela arrasou nesse texto, inclusive é uma indígena que foi premiada, né, um prêmio de melhores seres humanos, uma coisa desse tipo, e não poderia ter sido diferente por conta da contribuição com esse texto perfeito e que resgata de forma muito perspicaz o motivo do dia de hoje existir. Porque se existe um dia que é necessário a gente falar sobre a diversidade cultural, é porque se compreende inicialmente nesse momento que a diversidade cultural ela é algo da humanidade, né? Ela tem a ver com algo comum a toda a humanidade. Na Declaração Universal da Diversidade Cultural, que foi promulgada pela Unesco em 2001, pouco antes desse dia ser declarado como Dia Internacional da Diversidade Cultural, ele coloca a cultura, né? Eu vou ler aqui um trecho bem rapidinho, só de como que a declaração traz a cultura, né? O que é cultura para a declaração? Ele coloca a cultura, a diversidade cultural, como um lugar de que amplia as possibilidades de escolha à disposição de todos. É uma das origens do desenvolvimento, entendido não apenas em termos de crescimento econômico, mas também como meio de acesso a uma existência intelectual. Então, eu não sei se, acho que travou. Não sei se foi o meu ou se foi o de Vanessa. Eu só tô ouvindo agora.
eu tô vendo um círculozinho, mas agora voltou. Voltou. Pronto, pode ser aqui o meu sinal de internet também. Mas me avise, viu, Vanessa, se voltar a fazer acontecer isso. Tá certo. Então, esse texto, né, da declaração, onde a gente coloca a diversidade cultural nesse lugar, de um lugar de escolha, né, um lugar de direito de todos os seres humanos, das populações, dos grupos, dos coletivos, das nações, em se desenvolverem de uma maneira própria, fala muito do nosso território. Né? A gente tem uma identidade territorial forjada em uma negação muito grande desse desenvolvimento, no desenvolvimento, na perspectiva desse direito, que só em 2001 é que a gente tem declarado. Então, a gente pode dizer, eu acredito que é possível, frente ao texto de Miriam, a gente afirmar que essa declaração ela tem pelo menos 500 anos de atraso para o Brasil. Né? Porque se antes o povo europeu que fez o desbravamento dos territórios da maneira como foi, né? Num planejamento, num projeto de expansão capitalista, se isso tivesse sido considerado antes, o que a gente teria no lugar do nosso território seria algo muito diferente. Inclusive, a gente não teria nem exatamente a história da colonização que nós tivemos, né? Que nós podemos descrever atualmente. Então, eu gosto muito, né, de pensar que é bacana refletir diante disso, e aí foi por isso que eu sugeri o nome desse momento, de pensar assim, quando a gente se olha, que existência que a gente consegue encontrar, né? Que Brasil é esse? Que Brasis são esses que se formam a partir dessa história? Porque é importante a gente refletir a nossa história para entender a estrutura, a nossa organização social. Porque a partir de um instrumento como esse, que é a Declaração Universal da Diversidade Cultural, que se baseia nos direitos fundamentais humanos, né, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque ela existe por conta de um desdobramento da Declaração de Direitos Humanos. Se percebe que, né, não basta, então, definir os direitos fundamentais. É necessário que a gente vá desdobrando, né, para regulamentar que direitos fundamentais são esses, inclusive esse de você viver sob a égide de sua própria história, que é algo que para muitos países, não só o Brasil, mas assim, a gente pode falar disso em todos os países da América Latina, é um resgate a se fazer, né? A gente precisa fazer um resgate para começar por aí. Então, assim, eu acho bacana essa reflexão, e aí eu queria lançar essa reflexão aqui, né, para que a gente pudesse pensar um pouquinho sobre o que nós, né, enquanto coletivo, enquanto nação, podemos olhar e dizer, essa existência representa o quê? Essa identidade foi composta como, né? E o que é necessário resgatar para que a gente possa dizer que temos uma identidade integral, né? Que eu acho que a gente precisa fazer isso. Existe aí quando a gente olha para esse instrumento, que é a Declaração Universal da Diversidade Cultural, aliás, não somente da diversidade cultural, mas quando a gente olha para o instrumento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente automaticamente se pergunta, e a gente tem isso? A gente vive sobre essa égide? A gente consegue experimentar? Algumas pessoas sim, mas muito poucas quando você olha ao redor, né? Integralmente. E do ponto de vista da diversidade cultural, a gente consegue fazer essa análise integralmente, realmente, ou a gente tem que fazer um percurso, né? Então, e aí, Vanessa, você quer falar um pouquinho desse lugar? Eu acho que esse texto que você compartilha com a gente, ele é muito potente, né? Porque a gente, muitos de nós, desde cedo na escola, aprendemos que o Brasil foi descoberto, né? Por Portugal. Já é uma narrativa problemática se a gente partir do ponto de vista de que foi invadido, né? Fomos invadidos, já haviam povos originários aqui. E aí, a partir desse modelo, como você fala também, né? Essa questão do Dia Mundial da Diversidade Cultural precisar ser específico o suficiente. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela vai trazendo o específico e tornando explícito, inclusive num dia como esse, porque aquilo que a gente não deixa explícito, a gente tem uma tendência a deixar implícito através da cultura dominante, né? Então, é importante
tornar explícito, olha, existe esse dia porque a gente precisa olhar para essa diversidade, fazer esse resgate que você falou para o nosso desenvolvimento e não cair no implícito de que essa é a cultura dominante, que normalmente a gente costuma colocar como uma cultura aí europeia, do norte global, como sendo os padrões dominantes em diversos aspectos da nossa vida. Então, acho que esse texto ele é muito potente, acho que é uma inspiração para a gente começar essa conversa e o dia de hoje. Eu concordo assim com essa perspectiva da potência do texto e eu acho que toca, não sei como que as pessoas, porque texto poético, a arte, né, ela toca em diversos lugares de formas diferentes e a gente não tem nem como fazer a análise de como toca porque é muito individual. Aí eu posso falar de mim assim, né? Em mim toca num lugar muito precioso para mim, que é o sentido de que quando eu olho para isso, eu penso assim, esse instrumento que surge em 2001 para falar sobre os direitos relacionados à diversidade cultural, ele aborda algo para nós brasileiros, e aí eu posso imaginar isso também para outros países da América Latina, para países do continente africano, outros países que vivenciaram essa dominação, né, sobre esse projeto de mundo capitalista que a gente tem hoje. Eu posso pensar que isso é uma oportunidade. Nós temos aqui, né, então, uma oportunidade ligada à ideia de que é necessário que nós façamos um percurso, claro, de desenvolvimento, mas que dentro desse desenvolvimento a gente pense numa revisão, uma revisão do que se sabe. Porque a gente precisa reconhecer, para partir para esse movimento, de que muita coisa, você falou isso no início, né, ficou marginalizada e ficou invisibilizado. E no momento que essas coisas, no momento que a gente invisibiliza, a gente torna o mundo, essa estrutura dominante, essa massa, né, onde as coisas são mais reproduzidas, ignorante de sua própria origem. E muito do que a gente tem hoje sobre posicionamentos políticos, sobre pensamentos meritocratas, muito do que a gente tem hoje tem a ver com o fato dessa invisibilidade e marginalização. Então, é fácil, eu penso assim, olhando para termos práticos, né? É muito tranquilo a gente chegar a gente analisar um território utilizando como técnica a mesma etnografia colonial que foi utilizada para avaliar, por exemplo, os povos africanos, né? E também os povos indígenas no Brasil, que é aquela etnografia que olha o grosso e diz crença tal, e que nem chama de língua, chama de dialeto, né? Vai reduzindo a cultura do outro e que se colocando desde da partida da relação numa cultura superior, né? Como uma cultura superior. Então, nesse processo, nós vamos fazendo um epistemicídio, né? Nós vamos matando aí uma série de coisas que são muito importantes para a informação do que nós somos. E aí, quando a gente chega, por exemplo, nos dias atuais e observa a nossa conformação geográfica, ou a nossa estrutura social, e olha assim, algumas pessoas são menos esforçadas do que outras, essa favelização que existe, ela existe porque existem pessoas que não se esforçam de forma suficiente, ou que não são capazes de chegar no determinado lugar que se fala que é sucesso, né? Então, essas análises, que eu chamo muito de análise empírica, puramente empírica, elas impedem que a gente avance nesse processo. E elas também são o resultado desse processo de invisibilização e marginalização. Então, é necessário, a partir do momento que a gente entende, né, por meio de um documento como esse, que a cultura é um elemento de desenvolvimento, e que se a cultura dos povos originários brasileiros e aqueles que vieram em diáspora da África para o Brasil, mesmo que forçada, né,
se essa cultura não foi considerada, não tá, nós não estamos sendo contados de maneira integral. O texto de Miriam fala uma coisa muito bacana. Os livros não contam porque não foi o indígena que escreveu o livro. Bem como não foi o povo escravizado que escreveu o livro. Então, esse livro conta uma única história. Tem uma nigeriana que ela tem um livro publicado, Adichie, é o nome dela, ela fala sobre o perigo de uma única história. Que é justamente esse lugar onde você tem apenas um olhar sobre o todo, né? E, obviamente, esse olhar sobre o todo é fragmentado porque ele não tem o todo inserido nele. E a gente, enquanto não tomar conta desse todo, para refazer essa contagem e utilizar novas metodologias, onde a gente tem a condição de compreender, a partir de uma metodologia dialética e que tem a possibilidade de interseccionar, né, todas as questões que estão dentro do contexto da má distribuição de renda, dentro do contexto da desigualdade social, enquanto nós não fizermos esse movimento, nós vamos continuar a reproduzir uma identidade que não é o Brasil. E aí a gente vai continuar a marginalizar aquela cultura que está lá, por exemplo, aqui na Bahia, né, que a gente vive muito isso, que está no recôncavo da Bahia, que está nas comunidades quilombolas, e que fala de uma tecnologia que, inclusive, é apropriada, né, por um comércio, por uma indústria alimentícia, sem dar o devido reconhecimento de onde ela surge. E assim a gente vai reproduzindo esse processo de invisibilização e marginalização. O ponto da invisibilidade é diferente da marginalidade, porque o ponto da marginalidade, eles são complementares, eles vão acontecendo dentro de um processo dialético, né? Mas um é responsável pela violência que a gente vive no cotidiano. Por exemplo, quando a gente vê que os corpos negros sofrem com Covid-19 diferente dos corpos brancos. Quando a gente verifica também que os corpos negros estão nas cadeias de uma maneira muito diferente e que são os corpos negros a serem mostrados nas fotos de suspeitos, né, nas delegacias. Então, quando a gente entende que é isso que está acontecendo, a gente precisa... E o que isso tem a ver com diversidade cultural? Isso tem a ver com diversidade cultural porque foi a nossa negligência sobre a contribuição desses povos que fez a gente chegar aqui acumulando essas tragédias, acumulando essas mazelas e sendo responsáveis e corresponsáveis pela reprodução disso no processo. Então, a JA é uma instituição que atua sobre a perspectiva da educação do jovem e é muito importante quando ela promove esse momento, porque ela está dizendo ao jovem que ela atua que a sua mazela não é responsabilidade da sua incompetência. Porque o jovem precisa saber disso, o jovem de periferia, às vezes, porque ele vai levar durante toda a vida, né, um percurso de baixo autoestima, onde ele não acredita em si mesmo. Então, é do coletivo ao individual e do individual ao coletivo que a gente vai construindo, reconstruindo isso que essa declaração diz. Não, é importante que a gente resgate. É importante que a gente resgate, por quê? Porque cultura não diz respeito só às letras, à arte ou à dança, diz respeito a isso também, mas também diz respeito à língua, ao costume, à maneira de comer, à maneira de sentar, à maneira de vestir e à maneira de olhar o mundo. Então, está relacionado a tudo que nós fazemos enquanto seres humanos nas relações sociais. Então, é por isso que tem a ver com diversidade cultural, né? Por isso que a gente precisa resgatar a nossa identidade e a declaração da Unesco, ela faz um percurso muito bacana, que é justamente relacionar tudo isso com identidade. Porque é a partir do processo identitário que a gente consegue fazer essa reconstrução. Né? Hoje, no Brasil, a educação, a política de educação precisa tomar conta desse lugar como uma instituição responsável
por reescrever essas histórias. Ainda hoje, os livros didáticos saem com as informações, os fatos contados sobre a égide colonizadora. Nós temos uma educação colonizadora. A gente não estuda as centenas de etnias indígenas. A gente não consegue compreender que parte da medicina que se conhece hoje é responsabilidade do povo indígena, de ter mapeado as plantas medicinais. Então, a gente não conhece hoje que é aquele dia que, alguns dias atrás, a gente comemorou, de 13 de maio, não tem uma relação com princesa nenhuma. É uma relação com Dandara, com Luiz Gama, tem uma relação com a revolta dos malês, e com todas as outras revoltas que foram, aos poucos, tornando o negro no Brasil menos escravizado. A gente não pode ainda falar de liberdade, né? Mas podemos falar de povos que estão, do ponto de vista legal, libertos. Né? Então, a gente tem um processo que tem sido construído a duras penas, mas que não tem nada a ver com princesa nenhuma. Então, mas a escola ainda ensina isso. Quando é que a escola vai parar de fazer isso? Quando é que isso vai sair do livro didático? Porque a princesa teve importância, precisa ser recontada. Então, é preciso resgatar a memória, né? Dos povos negros, dos povos indígenas, para integrar nessa história. Não é dizer que os europeus vamos tirar, né, de cena a história, a influência da história europeia, não, mas vamos colocar ela no lugar que ela está, no lugar que ela deve ter. No lugar, por exemplo, das heranças que nos deixou, que hoje a gente ainda tenta resolver, quando insere na nossa pragmática de pensamento a eugenia como lógica de relação. Porque essas heranças, elas são heranças culturais, sim, trazidas por um outro povo, que a gente termina assumindo esse darwinismo social, de que existe uma raça que é melhor do que outra, né? E que é importada, mas que não é nossa isso. É uma metodologia colonial e que a gente precisa se desfazer dela, colocar no lugar e reconhecer de que não cabe mais. E não reproduzir. Ainda depois que a gente desfaz, né, quebra o paradigma científico dessa lógica do darwinismo social, da eugenia, mesmo depois disso, resta todas as outras heranças que fazem com que a polícia ainda pare um jovem negro na rua e deixe o jovem branco continuar andando, porque a gente suspeita só de existir. Então, existe algo, né, que precisa ser transformado e que tem a ver com identidade, que tem a ver com cultura e que vai desdobrar no cenário de desigualdade social. Então, enquanto a gente não fizer esse movimento, nós ainda não estaremos adotando a pragmática que está inserida na Declaração Universal de Diversidade Cultural e, sobretudo, no guarda-chuva que tem ela como um desdobramento, que é na Declaração Universal de Direitos Humanos. Aí algumas pessoas até falam assim, eu não gosto de discutir isso dessa forma, porque isso coloca um peso muito grande sobre as relações, então eu não sou muito fã de dizer sobre que existe uma questão de raça, eu não sou muito adepto ou adepta a pensar dessa forma. Ok, tudo bem, eu até compreendo e respeito, mas aí não pode se negar que existe um racialismo que é estrutural na nossa sociedade e que esse racialismo é uma metodologia colonial e que estabeleceu relações específicas onde determinadas pessoas vão ter facilidades em detrimento de outras. E isso é um grande prejuízo cultural e um grande prejuízo social. Enquanto a gente não resolve isso, nós estamos deixando de compreender a nossa estrutura social integralmente e deixando de perceber também que enquanto não for para todo mundo, não vai ser para ninguém. Né? Porque é isso, porque não bate na minha porta, porque eu sou super blindada aqui com o meu recurso, porque eu tenho muito dinheiro, por exemplo, e isso não vai chegar a mim, vai.
vai chegar você porque sua empresa não vai conseguir contratar pessoas suficientemente competentes, porque a educação não dá conta de fazer isso. Então, você vai continuar segregando, e no processo de segregação, a violência vai aumentar. Enquanto eu continuar tratando a segurança pública na perspectiva da opressão, isso não vai ser resolvido. Então, tem alguns elementos que a gente precisa utilizar justamente nesse dia onde a gente fala sobre diversidade cultural, para entender o seguinte: a metodologia de formulação de pensamento, de formulação cognitiva, né, de modelo cognitivo de sociedade, ela precisa ser decolonizada, em primeiro ponto, para que a gente possa perceber o nosso mundo de maneira diferente. Vanessa, me fale aí, para não ficar aqui, ó, blá, 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 porque pode, sabe? Eu sou uma tagarela, minha filha, não paro nunca. Olha, pela quantidade de corações que eu estou vendo aí na tela, tá todo mundo gostando muito de ouvir você falar. É uma verdadeira aula. Para quem escolheu estar aqui com a gente sexta-feira de noite. E eu acho que você trouxe elementos assim extremamente importantes e para mim interessante ver como você conectou, né, a questão da diversidade como mais do que uma retórica, né, corporativa, organizacional, é uma questão de desenvolvimento, né? E quando você traz, por exemplo, a questão da decolonização do pensamento, a questão da decolonização da educação e como isso está relacionado até com alguns discursos que a gente muitas vezes ouve, né, e acaba reproduzindo, sem esse conhecimento histórico, né, o discurso de meritocracia, sem o conhecimento, sem o entendimento do contexto das variáveis sociais que estão envolvidas, né, no nosso processo de desenvolvimento, na nossa estrutura social. Então, eu acho que são elementos extremamente importantes para a gente estar realmente avaliando e voltando para a pergunta que você trouxe, que é o tema, que foi o tema que a gente colocou, né? Que país é esse que a gente vê e que país é esse que a gente vive, né? Então, assim, quem são as pessoas que a gente lê? Quais são os filmes que a gente assiste? Onde é que está essa diversidade cultural? Né? Quais são as pessoas que nos influenciam? Se a gente realmente está buscando resgatar tudo isso nesse processo também educativo, e aí quando você fala também dos jovens, que referências que a gente está apresentando para esses jovens para construir um país que de fato reflete a nossa realidade, né? E aí na educação dos jovens. Então, acho que você trouxe alguns elementos muito importantes e queria que você pudesse falar um pouco mais sobre essa escolha desse tema que você trouxe, né? Que país é esse? Que Brasil é esse que a gente vive? Eu pensei em colocar na chamada desse tema essa provocação, porque é óbvio que a cultura ela precisa admitir essa perspectiva diversa. O Brasil é um país continental, né, de dimensão continental, e obviamente que nós vamos encontrar, justamente por conta das diferentes características climáticas, né, geográficas, vamos encontrar formas diferentes de pensar essa cultura. A questão que eu coloco em relação a essa coisa de a gente se olhar, né, a partir dessa lógica de entender a diversidade cultural, que Brasil que eu estou me referindo, né, o que a minha existência ela representa dentro dessa diversidade, é porque eu acredito que tem aspectos que a gente precisa pensar sobre esse lugar sociocultural dominante. Porque se eu me encontro, por exemplo, pensando no lugar de uma lógica onde a mulher é vista de uma determinada forma, a gente teve uma discussão aí ridícula, desculpe, não sei se a palavra certa seria essa, mas Desafiadora. eu vou falar, já saiu a metade da palavra ridícula, na época que uma figura pública lançou a ideia de que homens vestem azul, mulheres vestem rosa, e aí ficou assim, massificando isso nas redes sociais durante muito tempo. Mas assim, é um símbolo de que há uma questão de gênero a ser olhada, porque hoje a gente não consegue quebrar o paradigma de gênero. Então, se a gente não consegue quebrar esse paradigma da desigualdade de gênero e também da violência que existe sobre esse lugar, né,
tanto de gênero como na diversidade sexual, por exemplo, é porque nós não estamos nesse lugar do padrão sociocultural dominante e não conseguimos nos desvencilhar desse lugar. E pensar que esse lugar ele é incompleto é interessante. Quando a gente pensa que a gente fez isso originariamente na conformação do território brasileiro, fazendo isso com os povos originários, fazendo isso com os povos em diáspora africana no Brasil, a gente depois foi fazendo isso no processo com toda a nossa organização social, importando modelos que a gente nem sabe porque eles existem direito. Então, as pessoas reproduzem o papel da mulher, por exemplo, sem nem se questionar, ou, nem, né, ou muitas vezes nem perceber que na prática já não é assim. Então, esse percurso é preciso, eu acho que é essa coisa do Brasil e da existência que eu queria provocar quando eu trazia essa questão da... o que sua existência reflete? Sua existência está refletindo uma dificuldade, por exemplo, de enfrentar a sexualidade de seus filhos agora, que hoje tem uma abertura muito maior de falar sobre a diversidade sexual. Sua existência está refletindo afirmações sobre a meritocracia, de porque pessoas podem, porque fizeram muito para alcançar determinadas coisas, e estão em determinados lugares, não por privilégio, mas por muito trabalho. A sua existência está fazendo isso? Você está reproduzindo isso para suas filhas e seus filhos? Você está fazendo isso nos seus locais de trabalho? Porque se essa existência que cada um está exercendo, né, ela fala desse coletivo nesse lugar, aí eu tenho uma notícia para quem se olha nesse lugar, né? Não é família nem cidadão de bem, não. É incompletude mesmo. Né? É falta de conhecimento mesmo. É uma necessidade de retomar mesmo o processo de aprendizagem, de ser. E não tem problema algum esse reconhecimento. Reconhecer essa incompletude e que eu preciso fazer, né? Você deve fazer isso também, né? A gente vai fazendo isso no decorrer da nossa história. Reconhecer não é demérito, né? Reconhecer é admitir que é possível uma transformação, que é possível mudar. Porque fazer isso vai definir esse processo de desenvolvimento, porque o modelo de desenvolvimento que nos venderam, ele é ineficiente. E eu não preciso nem discutir aqui, não daria para discutir nesse momento, mas não precisa discutir. Porque o modelo de desenvolvimento, ele é ineficiente porque ele não permite a nossa sobrevivência para gerações futuras. E se isso já está posto, por que a gente está insistindo nisso? A quem interessa, né, manter esse modelo? Acho que essa é uma pergunta que a gente precisa pensar, né? A quem interessa manter esse modelo que a gente continua reproduzindo? Olha, se para você não tá tranquilo que a maior parte da população carcerária seja negra, e você não se questiona isso, porque você acreditou que isso é algo pertencente à raça negra, tá precisando fazer uma revisão. Né? Então, assim, e não é porque você se interessa pela desigualdade, né? Para a gente não entrar nessa coisa do bom e do ruim, que é esse maniqueísmo que acaba com as discussões, são muito mais de rede social do que de construção de novos pensamentos, de novos caminhos, né? Não se trata de bom e ruim. Se trata de pensar de que se é ineficiente, se o modelo de desenvolvimento que a gente tem atualmente, ele é ineficiente, então, o que a gente pode pôr no lugar dele? Né? Há um caminho, há algo que a gente pode pensar no lugar, e eu acho que a gente já avançou bastante, porque, por exemplo, esses marcos como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Declaração Universal
da diversidade cultural, a compreensão, por exemplo, de que para que a gente transforme a realidade, a gente precisa reconhecer a desigualdade. Essa compreensão que hoje a própria Organização das Nações Unidas faz, a própria Organização do Trabalho, Internacional do Trabalho faz, né? Então, assim, essa compreensão, se ela já existe, então a gente precisa fazer agora um desdobramento disso no cotidiano, nas instituições, nas famílias, nos indivíduos, né? Nós, enquanto indivíduos, precisamos fazer um percurso de pensar. Então, como eu estou contribuindo para reproduzir um modelo que não é eficiente e quais são as ações que eu preciso transformar para reproduzir novos modelos? Porque esse modelo, ele não mata a longo prazo, ele está matando agora. Nós estamos presos há mais de um ano porque existe um vírus, né, um ente invisível matando, que no nosso país matou mais de 400 mil pessoas. A gente está aí, eu não ocupei os números nos últimos dias, mas a última vez era 435 mil pessoas, né? Então, se a gente, se está existindo esse momento, isso, e que não é a única causa-morte que está acontecendo atualmente, né? Porque, por exemplo, as pessoas estão morrendo por conta da violência gerada por essa desigualdade, as pessoas estão morrendo de fome. A gente voltou a ter esse dado. A gente está em vulnerabilização alimentar, coisa que a gente já não tinha há algum tempo, a gente está vivendo isso novamente, e que não é causa apenas desse processo do último ano e meio, né? É uma questão relacionada a outro processo estrutural, né, e de enfraquecimento de políticas públicas, de uma série de coisas que a gente precisaria discutir. Mas, se a gente está verificando também que o meio ambiente não está suportando o que a gente está fazendo, então, né, existe um caminho, porque existe um caminho. E olha que interessante, né, que é bacana. Quando a gente olha, a JA, ao me convidar para fazer essa live hoje, colocou uma coisa linda assim na mensagem, dizendo assim, a gente quer pensar nesse dia num lugar de cocriação, de furar a bolha. Olha, a gente pode cocriar. E olha como furar a bolha é interessante, porque quando a gente retoma aos povos originários, por exemplo, a gente aprende com o povo indígena um modelo de desenvolvimento que preserva o meio ambiente e o desenvolve. A gente aprende também com o povo em diáspora, o povo negro em diáspora, os descendentes dessa história, as tecnologias de cultivo de alimentação, da agricultura agroecológica, né, que hoje que a gente chama de agricultura familiar, a gente aprende também esse processo disso. A gente precisa olhar para essa tecnologia com atenção, olhando sobre a perspectiva, como eu falei, de uma outra metodologia, para validar esses percursos do ponto de vista científico-tecnológico, para que a gente traga isso para os nossos processos produtivos. Porque enquanto a gente continuar criando novos resíduos sólidos no nosso ambiente, a gente está aumentando a possibilidade que a corrida a Marte, que esses grandes empresários internacionais já estão analisando de fazer, aconteça. E quem vai ficar nessa terra devastada, né? Eu com certeza não, né, imagino que dentro das minhas condições de classe, não estarei dentro dessa nave que vai para Marte. Então, a gente precisa fazer essa alteração, porque se você olhar pelos dados da distribuição de renda no país, 1% da população que vai ter condição de sobreviver. O Brasil é o segundo país no mundo em má distribuição de renda. E a gente é um dos países mais ricos do mundo. A gente tem uma contradição absurda no processo de concentração de renda, porque a gente simplesmente acredita que esse modelo produtivo, ele é superior a qualquer alternativa que nós tínhamos criado internamente, que nós já temos inúmeras alternativas, inúmeras figuras caríssimas da nossa sociedade que já criou tecnologias maravilhosas que possibilitam que a gente comece daí. As organizações sociais do país, né, que chegam num modelo meio de privatização dos direitos sociais, mas que ultrapassam isso no processo, que hoje está sendo salvação aí para uma série de pessoas,
elas estão criando e estão favorecendo o desenvolvimento disso, né? Então, é importante que a gente... Então, furar a bolha, na minha concepção, pensando em relação a essa questão da diversidade cultural, né, da valorização da diversidade cultural, e pensar nisso hoje, no diálogo para o desenvolvimento, no dia de hoje, né, é necessariamente pensar sobre esses novos modelos e pensar sobre esses processos de curar a bolha e de cocriação. Uhum. E, assim, eu acho, eu não sei o tempo que a gente tem ainda, Uhum. mas um Vou elemento falar. que eu acredito importante, pode ser, não é querendo ser, não estou agora baixando assim uma pieguice, né? Mas existe um caminho que é necessário ser feito do ponto de vista individual, coletivo, político, né? Que está relacionado ao que tanto se fala aí em relação às relações, né? Que é a gente precisa ter empatia. E isso depende de um olhar amoroso sobre a nossa sociedade e sobre as pessoas. E eu não sou religiosa, não estou falando sobre uma perspectiva religiosa. Eu estou falando sobre uma perspectiva social mesmo. É a partir do entendimento de que o outro tem as mesmas necessidades e que eu olho para esse universo cheio de prosperidade, que eu preciso entender que é para todo mundo, Uhum. E né? aí tem um conceito que o Bruno, que está aqui na live, ele trouxe, né? Ele falou Ubuntu, que é esse conceito do coletivo, né? Que é o conceito de nós somos juntos, né? E que é um pouco desse conceito que você está falando, dessa empatia, de você poder realmente ter esse olhar amoroso para o outro e da conexão e de perceber que não tem separação. A gente está vendo isso numa crise, né? A gente é interdependente, existe essa interdependência. Não tem como um tá bem e o outro não tá. Tem uma ilusão, né? A gente cria uma separação, uma ilusão. E aí a gente tem mais ou menos uns 5 minutos para encerrar e encaminhando para um encerramento e ver com você, assim, né? Eu gosto muito desse conceito de esperança ativa, porque a gente precisa também se manter, né, com esperança para transformar. A gente precisa olhar para as dores que a gente vê no mundo e a gente também precisa continuar celebrando e continuar seguindo em frente e ter uma esperança ativa que não é a esperança que para, senta e espera, é a que faz acontecer, né? E aí eu queria caminhar um pouco, Você, caminhar você um pouco citou para Paulo esse Freire aí, e citou Paulo Freire aí no esperançar, né? Tipo, sim, é no processo de esperançar ativamente, não de esperar, né? Que a exato. gente pode fazer essa transformação. Então, pessoas desse naipe, né, que a gente tem no Brasil, já trazem essa perspectiva. E eu acho que você caminha, né, para o final com uma coisa muito bacana. Eu, se você me der licença, eu queria ler um texto que eu construí para uma outra live que eu fui convidada, mas que eu acho que é bem adequado para falar sobre esse processo de esperançar. Você me permite? Vamos lá, a gente Acho tem que 5 minutos e acho que a gente vai encerrar com mais uma contribuição sua para a gente sair daqui inspirado hoje. pronto, eu acho que dá tempo. Vamos lá. Esse texto, ele tem uma lógica relativa a essa questão do esperançar, né? Vamos ver se você também considera isso. Enquanto todo o tempo passa, eu vou pintando com as cores que tem o mundo que eu quero. À minha frente, o mundo se desnuda e me apresenta coisas que nunca pensei que poderiam existir. É um movimento que há dentro dele, que me parece em meio ao barulho das relações, das inúmeras vozes e inúmeros olhares. Algumas vozes, mais altas do que outras, determinam o que pode e o que não pode, e definem o bonito, o feio, o certo e o errado. Olho atravessada por tanto sentimento misturado esse mundo e me esforço diariamente para não deixar de ver a tudo e todos. E nunca deixar de me indignar com a dor e com o sofrimento possíveis de evitar com as coisas simples. Enquanto o tempo passa, eu vou pintando uma tela com o mundo que eu quero. E percebo que as cores se multiplicam nas minhas mãos. Abrindo os meus olhos de maneira mais atenta, me impeço de ser mais fatalítica, porque de perto vejo os seres frágeis, mas na grande jornada de viver. Olhar o cotidiano
revela grandes heroínas de histórias que nunca serão contadas. E mesmo que fossem, muitos não irão se interessar. Afinal de contas, é bem interessante ver o filme onde seres humanos conseguem voar e salvar um mundo inteiro com um certo efeito colateral, do que encarar que o vilão é real. E que, na real, tem gente que faz aquilo no chão mesmo, e sem quebrar tantas coisas. Até porque as vozes silenciadas, quando gritam, assustam. Não pode, né? Porque se vozes aparecem de repente mais fortes naquela multidão, onde só alguns podem ser ouvidos, elas incomodam e logo são fragilizadas pela sua própria dor. Enquanto o tempo passa, eu vou pintando uma tela com o mundo que eu quero e percebendo que o caminho é longo, mas está cheio de ancestralidade, o que quer dizer que o caminho já foi muito mais longo. A impressão é que seria tudo diferente se certas coisas mudassem ou se nunca tivessem existido, porque era necessário racializar as relações ou porque esse esforço para provar superioridade seria tudo diferente se somente pudéssemos chegar e sermos um coletivo de pessoas diferentes, capazes de desenvolver o melhor para todos. Mas não. Precisamos separar quem pode, quem não pode, quem trabalha de quem tem. E precisamos controlar os corpos com os mitos que lhe cabem para que, no final, não se rebelem e acreditem que essas diferenças existem e pronto. Pronto nada. Enquanto o tempo passa, eu vou pintando uma tela com o mundo que eu quero. E percebo que as cores se multiplicam e as telas antes vazias agora estão preenchidas, porque também eu tenho companhia. Que inspiração para a gente encerrar essa live de hoje. Queria agradecer a presença de todos aqui, o convite da JA Bahia para a gente ter esse bate-papo, essa conversa. E aí a gente continua. Tem o site da Pontos Diversos, as redes sociais da Pontos Diversos, para quem quiser continuar dialogando a respeito desses temas, e da JA também. Então, agradeço a todos. Carol, você quer dar últimas palavras aí no minuto final? Eu quero agradecer também muito pela oportunidade. É sempre bacana que a gente possa fazer essa troca, né? Mandar um beijo para todas as pessoas que resolveram sextar aqui com a gente e que resolveram dançar essa salsa, né? Essa salsa de hoje. Foi bem bacana ela. Eu quero dizer que a gente não está só, né? Nós não estamos só. E a gente tem um caminho que tem sido trilhado, né, e que esse caminho ele tem muita vibração, essas vibrações elas fazem muita diferença no que a gente está fazendo, eu acho que é por isso que nós estamos aqui hoje. E eu quero fechar dizendo que espero que essa energia que a gente libera num momento como esse, ela reverbere para as transformações que são necessárias para que todas as pessoas possam viver em um mundo de justiça social e num mundo de igualdade. Acho que é isso. Tá ótimo. Muito obrigada, gente, e bom final de semana para todo mundo. Beijo, Carol. Beijo, Vanessa. Muito obrigada também. Um Tchau, grande tchau. abraço.